o Senhor colocou esse tema no meu coração, já tem um bom tempo, e eu fiquei postergando para gravar sobre, mas chegou um momento, e foi o momento mais apropriado. A palavra de hoje está lá em Isaías 54, versículo 5, que diz o seguinte: pois o teu Criador é o teu esposo, Javé, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Fala muito ao meu coração, porque muitas vezes nós ficamos tão focados naquilo que nos falta, naquilo que nós não alcançamos ainda, e acabamos esquecendo que não estamos contando apenas com seres humanos, por mais que a gente precise das pessoas para muitas coisas. Nós estamos contando com aquele que é Deus dos exércitos. E antes de construirmos qualquer tipo de relacionamento com as pessoas da terra, primeiro temos que firmar o nosso relacionamento com aquele que está sob o domínio de todas as coisas, que é o Senhor. Essa palavra dizendo que ele é o nosso esposo fala muito sobre suprimento, sobre alinhamento com Deus. Porque quando nós criamos uma intimidade com o Pai, com aquele que tem o controle das nossas vidas, nós entendemos que todas as nossas necessidades serão supridas e atendidas por Ele. Não no nosso tempo, mas num tempo determinado por aquele que nos criou. Por aquele que não é apenas o nosso pai, que não é apenas o nosso amigo, mas que também é o nosso esposo. O que significa ser esposo? Significa aquele que provê, aquele que cuida, aquele que zela. E o nosso Deus é justamente aquele que tem toda a nossa vida em suas potentes mãos. Eu sei que muitas vezes a gente não entende alguns acontecidos, mas a partir do momento que nós confiamos no poder de Deus, Ele vem aperfeiçoando cada detalhe. Ele vem arrumando toda a bagunça. Ele vem trazendo a solução para aquilo que para nós não tinha solução. É literalmente o impossível de Deus se materializando, o impossível de Deus se manifestando nas nossas vidas. E no versículo 7 diz: eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. No impulso de indignação escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Essa palavra é um grande complemento, porque muitas vezes a gente não entende o porquê o Senhor nos deixa sozinhos em alguns aspectos, sozinhos bem entre aspas, porque Ele sempre está conosco, mas Ele silencia para que a gente aprenda a depender sem ouvir, a depender sem ter sinais claros, sabe? E quanto mais a gente depende de Deus, mais a gente entende que sem Ele nós não somos nada, não passamos de pó. O Senhor, Ele está silenciando, Ele não está nos respondendo naquele momento, as nossas intercessões aumentam. Porque a palavra mesmo diz que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós venhamos a ser maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Isso significa que a perseverança nos aproxima de Deus. E nos aproximando de Deus, nós nos transformamos mais maduros, mais íntegros, e nada nos falta. Porque tudo aquilo que nós mais precisamos é de uma mudança interior, é de uma mudança de comportamento, de mentalidade. E é isso que o Senhor quer causar em nós através do silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele não está suprindo, mas significa que é necessário esse processo para nos moldar e nos transformar naquilo que Ele quer que venhamos a ser. E eu quero que você guarde uma palavra no teu coração, mesmo quando você estiver se deparando com o silêncio de Deus. Tudo o que Ele fala, Ele faz. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não da minha forma, não da sua, mas Ele cumpre. Isso eu posso te garantir. Isaías capítulo 55, versículo 9 diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A nossa mente, ela é extremamente limitada, porque nós pensamos uma coisa, mas Deus pensa algo completamente diferente. E eu te garanto, você pode imaginar tudo o que você quiser. Nada se compara ao que Deus pensou ao seu respeito. Nada se compara ao que Deus
pensa acerca do seu futuro. E quando eu falo de futuro, não é apenas sobre o seu futuro casamento, a sua futura vida financeira, a sua família ou coisas que estão sob o teu olhar, sob a tua visão, mas é sobre uma eternidade que está preparada pelo Senhor para a sua vida, para você. E quem ele tem te moldado a ser, tem te preparado para algo além do que você imagina, além do que o que você nesse momento está preparado para receber. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Tudo o que está escrito na palavra de Deus não volta vazio. Tudo aquilo que ele disse aqui se concretizou aqui também e se concretizará, porque não existe nada que o Todo-Poderoso fale que ele não cumpra, que ele não faça. E eu tô aqui, meu irmão, para trazer uma palavra para o teu coração acerca disso. Se o Senhor, ele falou algo, não fuja, não negligencie a presença de Deus só porque você não está tendo respostas. Acredite. Se você tem Deus como teu esposo, se você tem Deus como seu melhor amigo, como o seu pai, acredite fielmente que a palavra dele não voltará vazia. E se ele prometeu que a sua casa será abençoada, porque a sua casa será abençoada. Se ele prometeu que os seus filhos frutificarão, acredite que os seus filhos frutificarão. Se hoje você não enxerga nada, se hoje você olha para a sua conta do banco e vê uma conta vazia, e Deus te prometeu que você vai ser próspero e vai abençoar todos à sua volta, acredite mesmo que você não veja, porque existe um Deus que é pai e um Deus que é esposo. E o Deus que é esposo faz tudo aquilo que nós precisamos, porque ele nunca vai nos deixar em falta de nada. Eu sei que muitas vezes lidar com a realidade é mais difícil, é mais doloroso, porque muitas vezes foge completamente daquilo que Deus nos prometeu. Mas se nós temos uma promessa, nós temos que nos agarrar a ela e acreditar que Ele faz sim, e Ele realiza coisas as quais nós não estamos ainda preparados para receber. Eu sei que é difícil ouvir que muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Mas do que adianta você receber algo agora, sendo que você não tem estrutura para suportar o peso disso? Às vezes você pede por coisas que você ainda precisa ser moldado, lapidado, para que Deus ceda. Isaías 55, versículo 13. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipestre. Em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinho, crescerá a murta e o zimbro. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Javé, para sinal eterno, que jamais será apagado. Tudo que vai ser gerado na sua vida é para que pessoas possam ser edificadas. Nenhuma palavra do Senhor é vazia porque um testemunho precisa ser gerado. Você tem noção disso? Acredite num testemunho que vai ser gerado sobre a sua vida. Porque Deus, tudo que Ele faz não é só para mim e para você, mas é para que outras pessoas possam receber a porção daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.